Você sabia que tem vezes que a raiva é só fome, mas antes de encher a barriga, a gente raramente percebe a confusão? A raiva é o afeto que a gente mais coloca no lugar errado. Meu nome é Kátia Carvalho, e se você também já brigou com alguém só para descobrir depois que o que te faltava era o almoço, deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e bora desinverter essa ideia. A raiva foca toda a nossa energia em torno de um único objetivo. Seja um rompante de ódio ou uma ruminação rancorosa, a raiva é um sumidouro que suga tudo ao seu redor, inclusive os outros afetos. Ela afeta a nossa capacidade de julgar corretamente o que está acontecendo e deixa marcas difíceis de apagar nas nossas relações. Na hora que o sangue ferve, o mundo apaga e somos só eu e a minha raiva contra qualquer coisa que cruze o meu caminho. Por esses e outros motivos é que compreender como a raiva afeta o nosso corpo é tão importante para lidarmos com ela de maneira saudável. A raiva é uma das 3 respostas do modo de luta ou fuga, ao lado da tristeza e do medo. Esse mecanismo de sobrevivência instintivo liga toda vez que a gente percebe uma ameaça. É claro, também tô cagado de fome. E os hormônios que ele libera servem para nos ajudar a sair da enrascada em que nos metemos. A combinação de hormônios que nos faz sentir raiva e querer lutar para nos defender são a adrenalina, a noradrenalina, o cortisol e a testosterona. A emoção da raiva costuma tirar a gente do sério. Se não tomamos cuidado, uma coisa vai puxando a outra e quando a gente vê, já está fora de si, fazendo o que não queria. Os hormônios da raiva, assim como o álcool, afetam várias áreas do nosso cérebro que desempenham funções importantes no controle do comportamento e na nossa capacidade de julgar a situação com clareza. O cortisol é o hormônio incomum nas 3 reações do modo de luta ou fuga, mas é na combinação com os outros hormônios que seremos levados a lutar, fugir ou aceitar que vai doer. Na raiva, os hormônios que vão garantir que você vai ficar e se defender o quanto puder são a adrenalina e a testosterona, os mesmos que atuam no medo, mas com algumas diferenças bem marcantes. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Noradrenalina e adrenalina são os nossos hormônios da ação. São eles que aumentam o seu ritmo cardíaco e respiratório, dilatam as suas pupilas, fazem as têmporas latejarem, as mãos suarem e você ser tomado por aquele frio na barriga que dispara a reação motora do medo ou da raiva. Os hormônios são os mesmos, mas no medo, a adrenalina é injetada uma vez para dar aquela explosão muscular que vai te arrancar para longe do que você está fazendo. E se a descarga de adrenalina for muito alta, assim que você estiver em segurança, vai sentir uma tremedeira, seguida de uma sensação de alívio e a necessidade de repassar o que aconteceu na sua mente. Na raiva é diferente. Essa primeira injeção de adrenalina será seguida de várias outras conforme a situação evolui para te manter ativo durante todo o tempo da disputa, o que é muito útil se você pensar em uma mãe defendendo seus filhotes ou um soldado combatendo por horas no campo de batalha. Mas na vida urbana moderna, isso pode ser bem problemático. É nesse mecanismo de injeção de adrenalina que está a chave para desenvolver o controle sobre a raiva. Basta você parar o que está fazendo e se concentrar em outra coisa durante 10 segundos para voltar a si. Mas é bem mais fácil fazer isso no começo, antes da testosterona entrar em ação. Isso aqui sim! Tá saindo da jaula o monstro, pô! A testosterona é o hormônio sexual masculino, mas ele também é produzido pelas mulheres através da glândula suprarrenal e é responsável por controlar a agressividade em todos nós. Esse hormônio é produzido toda vez que a gente se engaja em uma atividade competitiva, como discutir com um parente, conquistar um parceiro, jogar futebol, brigar no trânsito. É? Pô, não sabia. E quanto mais você se envolver com essas atividades, mais testosterona você vai produzir. Durante um acesso de raiva, a testosterona vai modular os efeitos da adrenalina, fazendo o tom de voz, a gesticulação e as expressões faciais e corporais ficarem cada vez mais intensos. A respiração vai ficando mais forte do que rápida e a opção fugir da luta vai ficando cada vez mais distante. Quanto mais tempo você permanece envolvido com aquilo que está te provocando, mais irritado e agressivo vai ficar. Tô com uma raiva, bicho. Tô com uma... Que inferno, cara. Tá me dando raiva esse negócio aqui, bicho.
O cortisol é o hormônio do estresse e é ele que cria a sensação de mal-estar que na raiva vai nos deixar cada vez mais incomodados com aquela situação e com vontade de acabar logo com a disputa. É aqui que a combinação com altas doses de testosterona e adrenalina podem resultar em desastre. À medida em que a disputa vai ficando mais nervosa, o cortisol pode desencadear duas reações opostas. Ou a raiva começa a ceder e o medo vai te levando a se afastar e desvencilhar da briga, ou você começa a se afundar cada vez mais na raiva até iniciar o contato físico com o oponente. Ainda que comece como um contato amigável, como um cutucão ou um tapinha nas costas, o mal-estar causado pelo acúmulo de cortisol diante do contato físico vai se tornar tão intenso que o seu corpo se torna cada vez mais propenso a destruir o que está te incomodando. O toque tem um poder muito profundo nesse momento, por isso é preciso ter cuidado ao tentar apartar uma briga. E é importante sempre ter em mente que, independente do estágio da raiva em que começou a te dar vontade de parar, você está apenas a 10 segundos de retomar o controle sobre a sua vontade. Assim que você percebe que está indo num caminho sem volta, basta focar a sua atenção numa sensação física, um som, uma imagem ou um pensamento para interromper as descargas hormonais que vão te deixando cada vez mais irritado e irritável. Você só precisa de uma distração momentânea. Mas e quando a raiva se torna um sentimento persistente? A raiva como sentimento envolve muito mais cortisol do que testosterona, e a presença constante desse hormônio, que na tristeza nos deixa sensíveis e no medo nos deixa alerta, na raiva nos deixa irritáveis. A pessoa passa o dia todo procurando algo fora do lugar para achar ruim. É como se todo mundo tivesse desacelerado o passo só para te provocar. Além de ser viciante, a raiva é agregadora, cumulativa, disruptiva e completamente projetável. Não me diga! Um sentimento agregador é aquele que se mistura com facilidade a outros sentimentos, emoções e sensações. E a raiva é tão agregadora que a gente consegue confundir quase tudo com ela, da fome ao amor. Existe uma infinidade de afetos mais embaraçosos, como a insegurança, a impotência, vergonha, frustração, inveja, ciúmes e o medo, que quando a gente não consegue exprimir de maneira autêntica nem pra gente mesmo, acaba mascarando com a raiva. Identificar esses afetos secundários, especialmente naquelas situações gatilho, em que a gente não entende bem por que sempre reage com raiva, quando isso só piora tudo, pode ser a chave para desligar essa reação fora de hora e desenvolver maneiras mais eficientes de abordar o seu problema. Olha, eu sou uma pessoa bem desequilibrada. Também é possível acumular raivas diferentes dentro de você, só que esse mecanismo tem um limite, e quando ele rompe, todas aquelas raivas saem juntas de dentro da gente, como se a gente fosse a própria caixa de Pandora guardando todos os males do mundo. O poder disruptivo da raiva acumulada é tão destruidor que ele não afeta só a pessoa que sente raiva. Ele também deixa marcas profundas nas nossas relações pessoais que são difíceis de reparar. O principal objetivo da raiva é provocar medo, mais do que vencer uma briga corporal. E o medo tem uma relação muito íntima com a aprendizagem. É por isso que dizem que quem bate esquece, mas quem apanha não. Ih, rapaz. Não é exagero dizer que a raiva cega. Quando somos tomados pelos hormônios da raiva, nossa capacidade de julgamento fica tão boa quanto a de um bêbado. Pede licença! Pede licença, senão eu te mordo! Pede licença, palhaço! Esse afeto, quando irrompe, se espalha por toda parte, e quanto mais ele vaza, mais destrutivo fica. A energia que esse afeto mobiliza é tão intensa e primitiva que, uma vez liberada, ela pode se lançar contra uma pessoa, um objeto e até contra nós mesmos em questão de instantes. Como quem tem raiva não escuta a razão, os estragos que esse sentimento pode fazer na nossa vida afetiva e social podem ser bem profundos. Você é um puta escroto! Todo dia eu acordo torcendo pra você ter morrido!
É aqui que a cultura entra na história para dar sentido a esses afetos. Por ser potencialmente tão destrutiva, ao longo de toda a nossa história, nas mais diferentes sociedades humanas, a raiva foi um dos raros afetos que sempre ocupou uma posição de destaque dentro dos códigos penais, das religiões e das filosofias. Para evitar que a sociedade colapse sob o peso desse afeto, é necessário estabelecer o que é e o que não é aceitável destruir quando a raiva se torna incontrolável e como reconstruir a partir dos destroços. Eu não sou de fazer anarquia, por causa disso que eu fui e quebrei o vidro do carro. A raiva surge quando acreditamos que precisamos nos defender de uma ameaça. E se essa ameaça não está clara, parece vir de todos os lados, ou mobiliza energia demais, trazendo risco para sua saúde e seu convívio com as pessoas, é importante considerar o acompanhamento profissional. Tanto a pessoa que deseja ter mais controle sobre a sua raiva, quanto as pessoas que são vítimas de agressão, têm muito a ganhar buscando a ajuda profissional qualificada. Os tubarões da raiva estão nadando na minha cabeça! Você tinha que ter acertado aquela droga! Nate, calma. Escuta. Nate, agora repete o que eu vou dizer. Gus Fraba. Como se sente? Melhor. As religiões e filosofias também podem fortalecer a nossa resiliência emocional através da prática do autoconhecimento, da reflexão, da gratidão ou do perdão. Mas existem caminhos ainda mais alternativos que podem ser úteis para quem está buscando apenas desenvolver um pouco mais as suas habilidades sociais. Atividades que te permitem cooperar, ajudar ou cuidar de alguém, que desenvolvem consciência corporal ou que ajudam a perceber a passagem do tempo e desenvolver paciência, podem diminuir as taxas de testosterona e a dependência da adrenalina, diminuindo a intensidade e a frequência desse afeto no seu dia a dia. Tia mostrou para vocês todas as casinhas, não foi? Mas para criar resiliência emocional e se tornar uma pessoa imperturbável, como diriam os estoicos, você vai precisar encarar aqueles afetos secundários que se escondem atrás das suas reações de raiva. No primeiro episódio, eu te pedi para fazer uma lista com todos os afetos que você conseguisse lembrar. E aqui na tela tem uma lista para te ajudar a identificar esses afetos embaraçosos que podem estar por trás da sua raiva, te permitindo ver o que acontece com você de maneira mais clara e bem definida. Nossa língua é riquíssima em emoções, e quanto mais aprendemos sobre como identificar e separar os afetos que sentimos, melhor lidamos com eles em nós e nos outros. Aqui na descrição tem vários links com dicas práticas para lidar com a raiva de várias maneiras diferentes, além de artigos de psicologia e filosofia aprofundando mais sobre esse tema. Dá uma passadinha lá antes de ir embora e aproveita para contar pra gente qual afeto você mais confunde com a raiva. Quero café! Quero café! Desculpe! Se você está gostando da série, deixa seu joinha aqui embaixo e ativa o sininho que no próximo episódio nós vamos falar de ansiedade, esse alarme do modo de luta ou fuga que pode nos dar superpoderes para superar tudo que nos desafia. A gente se vê na próxima curva dessa história.